Alô? Vamos entrando. E aí, pessoal, como estamos? Então, um pouquinho mais sobre a nossa psique, sobre o nosso mundo inconsciente, sobre as descobertas, né? Dos nossos padrões inconscientes que precisam ganhar luz, né? Que precisam receber essa iluminação e serem transformados. Pierre tá aí? Pierre, mon amour, seja bem-vindo. Ah, já sei, é o transtorno, é Pierre. Não é isso, Mercita? Belinha, na nossa live, anda sempre atendendo os seus assistidos, pacientes. Hoje está aqui conosco, que bom. Fico muito feliz. Bonjour, Pierre. Muito bom que você esteja aqui, muito bom. Fafá. Então, pessoas queridas, a nossa live hoje nós temos um tema, né? Algumas lives anteriores a gente começou a trazer alguns conceitos sobre a psicologia junguiana, a psicologia analítica, que tem muito a ver com a espiritualidade, né? Eu acredito que Jung, ele compreendeu de uma forma muito profunda, né, os mecanismos da psique e os seus desdobramentos de uma forma muito paralela às questões da espiritualidade. Então, quando a gente fala de subpersonalidades, de persona, níveis, subníveis, né? Todas essas questões que são hoje bastante usadas para quem trabalha com apometria clínica, quem é apômetra de grupo, quem trabalha com terapias energéticas, tem muito contato com esses conceitos e a grande surpresa é compreender, ao meu ver, né, o quanto Jung foi além dos conceitos muito importantes que Freud nos trouxe com relação a sonhos, com relação, enfim, a toda a estrutura do desenvolvimento humano, né, desde a estrutura dos complexos, como que eles se formam, mas Jung veio com essa cereja do bolo. Jung trouxe pra gente essa profundidade, né, desse aglomerado psíquico, conseguindo dar nomes a essas partes da psique, para que a gente conseguisse dar luz e entender. E quando a gente faz essa correlação desses conceitos, né, que Jung traz, a gente consegue perceber nitidamente todas as correlações com aquilo que a espiritualidade vem ensinando para nós, né, nos nossos estudos e já há muitos anos, né, vem trazendo como técnicas de atendimento, como percepções da personalidade, seus desdobramentos e as suas patologias psíquicas. Então, a primeira coisa que eu queria falar é a diferença, né, dos sonhos que Jung, a forma como Jung pensa sobre os sonhos, né, e a forma como Freud pensa os sonhos. Então ele partiu ali do conceito de Freud. Freud diz que sempre um sonho tem algo a ser revelado por trás daquele sonho. Então é como se naquela representação simbólica do sonho houvesse algo escondido, algo que você precisasse olhar de uma forma como se a psique quisesse disfarçar aquilo que ela traz à tona através do sonho. O sonho é uma forma, né, da psique trazer do inconsciente um conteúdo para o consciente. A gente vai trazer aqui alguns motivos para que isso aconteça, mas só para a gente conceituar. E o que Jung fala sobre isso? Jung tem uma forma mais simplista de dizer. Ele diz assim: os sonhos, eles não precisam, a psique não usa os sonhos como um disfarce. A psique usa os sonhos como um amplificador de imagens. Porém, a dificuldade está que o funcionamento do consciente é muito diferente do funcionamento do inconsciente. Então, o consciente ele é racional,
ele é lógico, ele é dirigido, ele é objetivo. Enquanto o inconsciente, ele é formado por imagens carregadas de emoções, por telas, né? Então, essas telas que ficam lá gravadas no inconsciente, elas não têm um funcionamento, uma natureza, não um funcionamento. A gente tem que saber dividir as coisas, né? Então, não tem a natureza dos conteúdos do consciente. E aí, esse é o grande problema, né? Daquilo que vem através do sonho. Então Jung diz, não tem disfarce nenhum, não tem nada por trás, não tem nenhuma intenção, o símbolo e o arquétipo que vem, ele está ali por si só, ele já diz algo. O grande problema é interpretar esse sonho, né? Interpretar o sonho, porque como a linguagem que o inconsciente fala é diferente da linguagem que o consciente fala, existe então aí um problema de língua, né? Então, o consciente fala uma língua da racionalidade, da objetividade, do preto no branco, enquanto o inconsciente trabalha com imagens carregadas de emoções que podem, então, ter inúmeras formas de serem vistas. E aí é que entra algo que eu venho falando muito com os alunos do Terapeuta Master e com qualquer pessoa que esteja aqui conosco. É muito importante aumentar o nosso repertório. Né? O que é isso, Gel? Você é cantora, você gosta de vai aprender mais uma música? Não, eu estou falando de repertórios simbólicos, né? Quando a gente conhece mais sobre as coisas, sobre o mundo, quando a gente viaja, vai a outros países, conhece novas culturas, a gente percebe que as pessoas utilizam às vezes um lápis aqui, utiliza de uma forma diferente de que se utiliza na Europa, que se utiliza na China. Então você vai aumentando o seu repertório, você vai aumentando a sua quantidade de símbolos e sinais. Isso ajuda o quê? Quando um conteúdo vem do seu inconsciente, o seu consciente tem bagagem, tem repertório, tem conhecimento para o quê? Desvendar essa imagem carregada de emoção. Então, quanto mais repertório eu tenho, quanto mais conhecimento de mundo, quanto mais conhecimento também de forma racional de mim mesmo, quanto mais eu me autoconheço e tenho no meu nível consciente a clareza daquilo que eu represento no mundo, né, de como funciona a minha persona, de como funcionam as minhas personas, quais os papéis que eu estou fazendo no mundo, eu consigo então interpretar muito melhor os sonhos que vêm do meu inconsciente para o meu inconsciente. Gel, então, para que isso acontece e por quê? Bom, primeira coisa que a gente precisa entender é a função dos sonhos, né? Então, qual é a função do sonho? Então, vamos primeiro conceituar isso. A função do sonho é trazer uma mensagem para a consciência, né? No sentido de compensar alguma coisa que não está ok. Então, o objetivo é olhar para coisas que precisam ser vistas, revisar coisas que precisam ser revisadas, compreender aquilo que está obscuro, mas que chega o momento e a hora em que esse inconsciente sente que pode liberar aquele conteúdo, desreprimir aquele conteúdo para que ele seja elaborado e reintegrado. Porque Jung traz um conceito, e a gente já falou sobre isso, da individuação. O que é individuação? Tem muito a ver com o que a gente acredita na espiritualidade. Individuação é um processo onde eu me torno única, né? Reconheço a minha unicidade e trabalho sobre as minhas características diversas, né? Sobre os meus fractais, sobre os meus fragmentos psíquicos, para ir reintegrando cada vez mais e me tornando cada vez uma pessoa mais una comigo mesma, para que eu possa fazer o retorno, então, à unicidade do coletivo, né? Então, eu agregando de volta a mim as minhas personalidades, subpersonalidades, botando luz nas minhas sombras, trazendo esses pedaços que eu nego, que eu renego de mim mesmo, transformando eles, agregando eles de volta, integrando de volta a mim, eu vou então caminhando no meu processo de evolução
para esse processo de individuação, que é então todo o nosso objetivo enquanto seres em evolução na terceira dimensão, né? Ótimo. E o que o self tem a ver com isso, né? Então, o self seria toda a nossa essência. O self é o que engloba os nossos conteúdos conscientes, os nossos conteúdos inconscientes e toda a nossa inteligência de passado, presente e futuro, tudo que está no consciente pessoal e no inconsciente coletivo. Tudo que está no meu consciente pessoal e no consciente coletivo. Boa noite, meninas, Fabi, Glauci, Patrícia, bem-vindas, Robertinha. Então, é importante que a gente olhe para esse self também como um arquétipo, né? Porque, na verdade, o self é o arquétipo do quê? De todos os nossos 7 corpos energéticos, de todo o nosso agregado humano. Então, o self é o todo. O self é toda e qualquer parte da sua psique, toda e qualquer parte do seu ser. Pedaços conscientes, pedaços inconscientes, inconsciente pessoal, inconsciente coletivo, todos os bancos de dados que existem dentro de você. E é por isso que existem sonhos premonitórios, sonhos de passado, né? Por quê? Porque existe um acesso a esses registros de memória que estão, então, em todos os nossos corpos, tá? Gente, essa introdução de conteúdos relacionados a corpos e tudo isso, não está na literatura de Jung, mas é óbvio, tá? Então eu tô trazendo a minha leitura, a minha análise de Jung relacionando com a espiritualidade que a gente vem estudando, sobre os níveis, subníveis, sobre fractais, pedacinhos nossos, tá? Tudo isso eu vou correlacionando, é uma interpretação minha, tá? Então, que faz todo sentido. Eu quero dizer que não sou só eu que penso dessa forma com relação às teorias junguianas, mas Jung não levou para esse ponto. Ele não falou de 7 corpos, tá? Ele não falou de nada disso. Eu é que estou trazendo isso para vocês, tá bem? Não sou só eu que creio nisso. Outros terapeutas, outros estudiosos também fazem essa correlação, tá? Então é para deixar claro, para a gente separar, porque as pessoas falam assim, mas Jung não falou isso em nenhum livro. Sim, Jung não falou disso em nenhum livro, mas outros estudiosos chegaram a essas mesmas conclusões, estudando todo o material junguiano, percebendo o quanto ele está muito, muito, muito conectado com as questões da espiritualidade, tá? Então, como eu disse, para o Jung, o sonho não é uma realização disfarçada de desejo, como Freud dizia, né? O Freud colocava ali, o sonho é uma forma de realizar disfarçadamente um desejo reprimido, né? Para Jung ele diz o seguinte, que é a frase dele, né? A psique não tem compromisso diplomático de disfarçar um desejo. Então ele diz o seguinte, para mim o sonho não esconde e sim revela. E aí, como a gente falou, precisamos interpretar esse sonho, né? Dentro de nós existe então uma sabedoria consciente superior, não é? Isso é dito por Jung. O que é essa consciência de sabedoria superior? Então, nosso corpo mental superior, átmico e búdico, tá bom? Ai, gente, o povo tá elogiando meu cabelo. Nada como um cabeleireiro brasileiro, né, gente? Para dar um jeito nas madeixas. Pronto, é muito bom. Obrigada, Su, pelo carinho. Um beijo. Então, e essa sabedoria superior que está no nosso inconsciente, é uma consciência dentro da nossa inconsciência. Quando ela percebe que algo precisa ser corrigido, ela manda mensagens para orientar o sujeito. Então, quem manda a mensagem para orientar esse sujeito é o próprio self, né? Essa parte do self que está ligada com essa consciência superior, que está no nosso inconsciente, que está lá no nosso banco de dados, né? O que a gente precisa fazer, então, é uma amplificação simbólica dessas imagens que a gente capta do inconsciente. Então, como eu falei das linguagens, o inconsciente tem uma linguagem, o consciente tem outra linguagem, né? E aí,
eles não falam a mesma língua e a gente precisa então usar uma ferramenta que chama amplificação simbólica. Gel, o que é isso? O que é isso? A gente vai precisar compreender o universo, né, de repertório psíquico da pessoa que a gente trata para conseguir compreender como ela vê aquele símbolo e aquele sinal, para aí sim a gente poder então interpretar aquele sonho, né? Tudo tá ligado então com essa amplificação simbólica. Eu boto uma lente naquele símbolo que veio naquele sonho, vou junto com o meu assistido buscar a fundo o que significa para ele. Por isso que não faz sentido essa coisa de livrinho de sonhos, cobra, né? Cobra. Peguei bronca do meu inconsciente nessa madrugada. Ixi, Bela, o que foi que aconteceu? Então, a gente tá lá, nessa camada, né? Lá, analisando a parte desses símbolos, né? Então, vamos lá, cobra. Cobra para mim é uma coisa, cobra para Gláucia é outra, cobra para Ellen é outra, né? Tem pessoas que têm fascínio por cobra, tem pessoas que morrem de medo de cobra. E o que você sente ao olhar para aquela cobra que você sonhou? Não dá para ter um livro para dizer o que é sonhar com cobra, com jacaré. Tem a ver com a representação simbólica, né, que aquela cobra tem para aquela pessoa dentro do repertório do banco de imagens daquela pessoa, tá? Então, isso é muito importante a gente falar. E, então, antes de eu passar aqui para por que a gente sonha e por que a gente esquece, eu queria só relembrar alguns conceitos aqui para ficar tranquilo pra gente, né? O que é o ego? Pra gente, então, conseguir compreender. O ego é o nosso filtro entre consciente e inconsciente. É aquele cara que vai organizar o bloco da personalidade. Então, todas as características das minhas personas, né, das minhas diversas personas, que são personas, a gente já falou, são os nossos papéis sociais. Uma coisa sou o que eu sou em casa, relaxada, sem ninguém me olhando, né? Isso aí é eu, um bicho solto, tô livre, né? Agora, a Giovana que dá aula, ela se apresenta de uma forma, a Giovana que tá com a mãe é outra pessoa, a Giovana que né, está na clínica atendendo um assistido é uma outra persona. Cada uma dessas características que a gente precisa vestir para nos relacionarmos na sociedade, elas têm a energia da persona. E todas essas personas, todas essas facetas, nós já falamos disso, né, que elas podem virar máscaras insolúveis. Então, o que a gente falou da profissão, a profissão é uma persona, né? Então, a pessoa que é médico não consegue tirar a persona do médico nunca, né? E vamos falar disso. E por que não lembra também, tá? Vou explicar, Bela. Vamos explicar aqui. Por que o pau quebra e a gente às vezes não lembra, né? Então eu vou falar disso daqui a pouco. Então, essas pessoas que não conseguem se livrar das personas, perceber que as personas são apenas interfaces, né, de um comportamento social, mas que ela precisa conhecer a fundo as personalidades dela, né, as facetas dessas personalidades e poder usar o ego, então, como esse filtro, né? Uma coisa é eu ter uma personalidade egoísta, as pessoas confundem egoísmo com o ego. O ego é um conglomerado de personas, o filtro entre o consciente e o inconsciente, é ele que decide se você está maduro ou não para deixar um conteúdo do inconsciente sair. E ele é um veículo, né? Ele faz essa ponte entre o consciente, ele tem toda a gama do consciente e uma beirada ali afundando no inconsciente, como se fosse um ralinho pronto para sugar aquilo que já tem condição de ser elaborado e reintegrado no consciente, para que a gente faça então o que? A nossa cura, para que a gente possa olhar para os complexos, para os traumas e que eles possam ser reintegrados. O papel do self, então, como essa inteligência suprema, que engloba inclusive o próprio arquétipo do ego, porque o ego é um arquétipo,
né? E eu queria falar um pouco disso. Eu vou explicar isso aqui para vocês. É muito interessante a gente perceber que tudo é arquétipo. Tudo que é da humanidade, tudo que vem, que se repete, tudo que é repetitivo no padrão do comportamento da humanidade, mesmo que seja de uma outra cultura, de uma outra época, e a gente percebe o mesmo funcionamento, a gente vai então chamar disso de conceitos arquetípicos, são arquétipos do inconsciente coletivo, né? Então, as estruturas psíquicas universais, temos então esse inconsciente coletivo que é carregado de história, que é carregado de imagens de todas as culturas, cada uma de uma forma, né? Então nós já falamos disso também, esses arquétipos tem lá o Deus, tem a mãe, tem o pai, tem o herói, né? Fora também os próprios eventos da humanidade. Hoje, por exemplo, a gente teve uma triste notícia, né? De um evento que vai ficar gravado no nosso inconsciente coletivo, né? Que é essa questão da guerra agora, que, né, a Rússia está travando contra a Ucrânia, e a gente sabe exatamente por quê, a gente que trabalha com a espiritualidade. Eu só não achava que o tumulto ali na Europa ia acontecer tão rápido, né? Mas a gente está vendo que está havendo uma aceleração desse tempo, né? Isso já é assunto para outra live, né, gente? Porém, o que eu quero dizer é, esses eventos coletivos, né? Guerra é um arquétipo. Você fala de guerra, todo mundo sente a mesma coisa, né? Não importa do Oiapoque ao Chuí, em qualquer cultura, você vai falar do arquétipo da guerra, todo mundo sente medo, todo mundo sente apreensão, todo mundo sente insegurança. É uma emoção, uma imagem já carregada de uma emoção que a gente já sabe como é. A gente já entende no próprio consciente, né, coletivo, como é essa energia, porque já foi muito experimentada no nosso inconsciente coletivo, já está gravado nos nossos registros, né, de alma, nas nossas bibliotecas centrais, lá no nosso búdico, e a gente já tem todas essas informações arquetípicas. E o self, então, engloba todas essas partes nossas. Estruturas da personalidade também são arquétipos, como eu estava falando. O ego é um arquétipo, a persona é um arquétipo, a sombra é um arquétipo, a ânima e o ânimos, né? E o self. Então são todos arquétipos universais, atemporais, que vêm sendo carregados na humanidade há milênios, né? É assim que funciona. Os arquétipos são esses. Nós nos manifestamos dessa forma. A psique se ordena e se desordena da mesma forma há mais de 2, 3 mil anos, não importa a cultura, né? Então, é importante a gente compreender todos esses agregados da psique, a gente entender que tudo isso são arquétipos, e esses arquétipos são carregados de significados. Podem ser significados e ressignificados positivamente, como a gente fala, por exemplo, do arquétipo da mãe, né? Então eu já dei esse exemplo também. O arquétipo da mãe é o arquétipo da lua, da fartura, das fases, do acolhimento, né? Da abundância, do acolhimento, do gerar, né? Então esse é o arquétipo da mãe. Como eu conheço o arquétipo da mãe, mesmo que eu não seja mãe, eu posso gerar uma personalidade, uma persona que o meu ego libera para que eu possa interagir na sociedade da mãe, mesmo sem eu nunca ter sido mãe. Porque no inconsciente coletivo, o arquétipo da mãe está lá. Eu não preciso gerar um filho para manifestar uma persona com a energia do arquétipo da mãe. Porque o arquétipo da mãe está no nosso inconsciente coletivo, faz parte do nosso self, de todos os nossos agregados, né? Do nosso agregado humano. Quem está no Terapeuta Master sabe do que eu estou falando, né? Então, os 7 corpos, os chakras, os nadis, os cordões de ligação com todo o nosso sistema e os cordões de ligação com a humanidade,
com toda a sociedade. É aí que faz o download. Quando a gente entra no nosso sistema planetário, o download do inconsciente coletivo ele já vem dentro do self. Ele já entra. Os arquétipos, os símbolos e os sinais, eles já entram em nós, né? Para que a gente, então, possa se constituir humanidade. Alguns pontos da cultura vão mudando símbolos e sinais, mas arquétipos são imexíveis, usando aí, né, uma palavra que não existe, certo? Então, os arquétipos são os arquétipos, eles são universais, eles são atemporais, enquanto símbolos e sinais podem ser ressignificados. É por isso que eu falei sobre a questão da cobra, do jacaré, né? A gente tem no inconsciente coletivo uma tendência a achar cobra, por exemplo, um símbolo ruim, mas ele pode ser ressignificado por uma coisa boa, certo? Então, o que acontece entre consciente e inconsciente? Choque entre arquétipo, que é o ideal, e a realidade. Quando existe esse conflito, eu começo a jogar no meu inconsciente conteúdos reprimidos, conteúdos negados, então eu entro na negação, na repressão, e aí eu vou criando e alastrando e dando força para o arquétipo da sombra que existe em mim. E é aquele lado meu que eu não quero olhar, é aquele lado meu que eu não quero trabalhar, é aquele lado meu que eu estou negando que existe, que eu estou abafando, que eu estou fingindo que não existe, né? Sonhou com jacaré. Então vamos lá, Ellen, sonhou com jacaré. Para você era um jacaré bonito ou um jacaré feio, né? Então você se sentiu bem ou mal do lado do jacaré? Ele era ameaçador ou ele estava ali te protegendo? Percebe que sonhar com o jacaré por si só não é nada. Mas o que esse jacaré como símbolo significa para você? E aí sim a gente consegue começar a desvendar a mensagem dessa consciência superior, né? Que ela traz, então, através do sonho, e essa é a função do sonho, enviar uma mensagem, retirando um conteúdo reprimido, retirando um conteúdo negado do inconsciente, para que eu possa, então, olhar no âmbito da consciência e tentar reintegrar aquele complexo, aquela dor, dentro do nosso agregado humano, reintegrando nas nossas memórias, reintegrando no nosso ser, alimentando a evolução e a conexão e a manifestação dessa essência, porque o self, ele representa o todo e ele quer que o todo se manifeste. É um processo de iluminação interior, né? Então o ego, ele é a lupa que olha e que ora libera um conteúdo, ora proíbe, ora reprime um conteúdo, ora libera, né? Ora nega esse conteúdo, ora aceita, né? Conforme ele dá conta daquele conteúdo subjetivo e conforme ele consegue colocar a lupinha naquele conteúdo, a gente vai então trazendo luz, trazendo a consciência, integrando então essas sombras nesses arquétipos mais luminosos e a gente vai então fazendo a nossa individuação acontecer. Essa é a função dos sonhos, né? Os símbolos são as formas do inconsciente se expressar, tanto coletiva como individualmente, né? Então a gente já falou disso. Quanto mais harmonizado o símbolo com as situações inconscientes, mais intensa será a resposta evocada, a resposta emocionalmente carregada. Então, quando emerge um símbolo que você compreende emocionalmente ele, a resposta de compreensão daquela mensagem é muito rápida. Amanhã na terapia olhamos o que significa, tá combinado. Amanhã a gente destrincha esse jacaré, vamos ver se ele é um bom jacaré ou um jacaré que precisa virar uma bolsa de madame. Também tem uma lista de sonhos aqui para Ellen liberar para terapeuta. Meu Deus. Ô Jesus. A Bela falou, eu não lembro exatamente de todo o meu sonho nessa madrugada, mas lembro do sentimento que foi bem forte. Eu não sei se você pegou quando eu falei aqui que a linguagem do inconsciente, Bela, é imagem com emoção. É por isso que muitas vezes o que fica pra gente é a emoção, o sentimento. Quando a gente não consegue lembrar todo o conteúdo, a historinha em si,
né? Então, por isso que você falou aí da emoção. Sempre é por isso que a grande análise que a gente precisa fazer com relação ao sonho é o que você sentiu ao sonhar isso. E esse momento de uma catarse, né, que a gente está vivendo um momento de catarse coletiva, como assim, Gel? Esse problema que a gente está tendo da guerra, por exemplo, a partir do momento que eu tava, né, saí e aí vi aquilo. E foi muito interessante, porque um pouquinho antes de eu viajar para o Brasil, eu tive um sonho, tá? Eu tive um sonho que eu vinha embora para o Brasil e que acontecia alguma coisa onde o Marco tava e eu não conseguia encontrar com ele. Agoniada, com medo, não sabia, não conseguia, tinha que pegar o Bud, tinha que pegar a Babi, tinha que pegar a Gaia, que são os nossos bichinhos, e eu não conseguia encontrar com ele de jeito nenhum. E eu falei, isso é uma angústia, né, que tá vindo do meu inconsciente, a angústia da separação, né? E falei, tá tudo bem, tenho que trabalhar esse desapego, pelo amor de Deus, que besteira, papapá, vou me acalmar e não sei o quê. E levei isso pra minha terapeuta. E ficou ali. E hoje, quando eu vi as imagens da guerra acontecendo, né, eu senti a mesma sensação do sonho, tá? Então, alguns sonhos não serão só nossos, né? Só nossos é ótimo, né? Então, e eu fiquei mais angustiada ainda, porque eu falei, meu Deus, será que eu estava tendo uma premonição? Será que vai acontecer uma catástrofe na Europa e o Marco eu não vou conseguir encontrar o Marco? Comecei a ficar doida. Eu sou terapeuta, mas eu também fico doida. Aí lembrei do sonho, falei, ai Jesus, misericórdia, o que vai acontecer de mim? E aí fui pra terapia hoje, né? E aí, conversando com a minha terapeuta, quando a gente não tá né, eu tô no processo de ser terapeutizada ali, eu não sou terapeuta, eu não tento me entender, gente, isso é outra coisa, tá? Eu, quando dou as minhas piradas, eu não fico tentando me analisar, não. Eu fico na minha piração e vou atrás de quem pode me tratar, porque eu não tenho a menor condição de me tratar. Eu sou louca no nível de não conseguir me tratar. Eu assumo que não consigo. Então, foi tudo hoje, eu tinha terapia hoje e a gente estava conversando e eu falei para ela, olha, eu tô angustiada, porque lembra aquele sonho que eu tive? Ela falou assim, Gel, você pode ter captado o medo, né, dessa situação que estava para acontecer. Não significa que você não vai conseguir encontrar mais o Marco, significa que você está sentindo, captando do inconsciente coletivo as dores do mundo, né? E ela tem tudo a ver com a sua profissão, com aquilo que você é em essência, né? Uma pessoa que é esponja de energia. Então, pensa assim, acalma teu coração, porque tem muito a ver com o inconsciente coletivo, né? Você pode ter sonhado, imagina a angústia das pessoas que estão agora na Ucrânia, tendo que fugir, família de um lado, às vezes tem o marido num lugar, a esposa está no outro, e todo mundo tentando sair do país, né? Então, imagina, isso não está acontecendo em Portugal, né? Isso não está acontecendo em Portugal, isso está acontecendo na Ucrânia. E aí, esse pode ser um sonho de futuro. É um sonho onde você acessa o inconsciente coletivo, né? Numa informação de futuro. Por quê? Porque tudo é energia, tudo já está plasmado, tudo não é, vamos lá pro hermetismo, né? O mentalismo, aquilo já foi plasmado no mundo mental. Oh, meu amor. Gente, momento fofura. Ah, meu pai. Qual o ciricutico da mulher aqui? Senhor da glória. Lá em casa, esse menino, gente. Eita! Pronto. Voltando a falar de Jung, de sonhos, né? A gente volta a falar disso. Então, qual é então o papel do sonho nesse sentido, né? É equilibrar as influências externas variadas, filtrando o que de nós é adequado à nossa personalidade, à nossa individualidade. Qualquer análise de sonho tem que levar em conta, então, todos esses fatores. O que significa para mim, o que significa para o coletivo,
se esse sonho tá vindo também em função do coletivo ou da minha própria individualidade, né? Então todas essas análises, elas são subjetivas, elas são muito peculiares de cada situação. Então, como a gente falou aqui dos arquétipos, né, do ego, os arquétipos, eu expliquei o que é, né? O ego fornece sentido e uma direção à nossa vida consciente, esse é o arquétipo do ego. Proteção da personalidade, das personalidades ocultas e das personalidades que estão ativas, né? O ego planeja e analisa as nossas experiências, é a mediação do consciente com o inconsciente, esse é o arquétipo do ego. O arquétipo da psique engloba a personalidade total do indivíduo para manter o equilíbrio dos setores mentais. O arquétipo da persona, como a gente falou, são os papéis sociais, né? A persona, ela protege a integridade do ego, né? Que é aquilo que fornece sentido entre o consciente e o inconsciente. Tem o arquétipo da ânima e do ânimos, que é o feminino e o masculino que habita em nós, né? Então, tá ali falando das emoções, das energias da libido, que são as energias da criação, as energias sexuais, como isso se dá, a representação do sexo oposto, como você sente o sexo oposto, é como a sua ânima funciona, né? Então, tudo isso são representações arquetípicas de partes nossas, de parte da nossa psique. A sombra, então, é o material reprimido, né? Tudo aquilo que eu reprimo, são todas as tendências e desejos, tudo aquilo que eu rejeito, que eu acho sujo, que eu acho feio, que eu não aprovo em mim mesma, são os meus pensamentos que eu desaprovo, são as minhas emoções e sensações que eu desaprovo, desejos que eu desaprovo. E aí eu vou lá e vou reprimindo aquele conteúdo, eu vou negando aquele conteúdo lá e deixando na sombra, né? E o self, como a gente falou, como arquétipo central, que é o conjunto de todos esses processos, conscientes e inconscientes, que formam a nossa personalidade em si, a nossa essência, a nossa totalidade. Esses arquétipos precisam, então, se comunicarem com o nosso ego, eles precisam se comunicarem entre si, porque o ego é o eu central, né? É o eu que organiza toda essa bagunça dos níveis de consciência que habitam em nós, dessas personalidades malucas que habitam dentro de nós. Então ele é como se fosse a unidade organizadora dessa psique, né? E aí eu vou então falar algo que eu separei aqui que eu achei muito interessante, tá? O sonho representa a reação inconsciente frente a uma situação consciente. Então tem essa faceta do sonho. Ele vai trazer um conteúdo, né, de confronto de uma situação inconsciente com a consciente. Foi o que a gente falou aqui do arquétipo. Eu tenho o arquétipo da mãe. A mãe é assim, a mãe é acolhedora, isso e aquilo. E aí você tem uma mãe que não é assim. Ou você é uma mãe que não é assim. Conflito do inconsciente com o consciente. Conflito do arquétipo com aquilo que é manifestado no seu real, tá? E aí você vai ter esses confrontos e trazer à luz para poder tentar olhar para essa parte sua. O sonho representa uma situação que é fruto de um conflito entre o consciente e o inconsciente. O sonho representa a tendência do inconsciente, né, cujo objetivo é uma modificação da atitude consciente. Então, o seu inconsciente está tentando sempre moldar as suas atitudes conscientes. E através do sonho, ele pode influenciar, né, trazer à tona algo elevado sobre você que está guardado ou algo que você precisa olhar para transformar, tá? Isso é bastante significativo, tá? Que mais? Deixa eu pegar aqui que tem uma coisinha que eu queria falar daqui, que está aqui nesse lugar. E aí eu vou trazer pra gente 5 possibilidades de origem de sonhos. Então, origens somáticas. Eventos que ocorrem no interior do corpo que podem suscitar conteúdos de atividades oníricas. Então, febre, né? Efeitos no corpo. Podem causar sonhos alucinógenos, medicação. Então, origens somáticas, tudo que está... Soma é corpo físico, tá? Então, podem explotar conteúdos, né?
oníricos, sonhos loucos, né? Um homem com um chifre passeando pelo bosque, sentado num triciclo ligado numa vela. Sonhos oníricos, coisas loucas, ficam difíceis da gente muitas vezes decifrar. São sonhos que vão trazendo esses conteúdos muito loucos que a gente muitas vezes precisa pensar muito mais o que aquilo simboliza pra gente, desmontar todas as peças e ir montando o quebra-cabeça novamente para compreender qual é o nível, né, aonde esse sonho quer chegar. Depois tem os sonhos que são causados por estímulos externos, então frio, calor, iluminação, né, e que vão alterando então ali a frequência do seu inconsciente e afetam então o contexto do sonho. Então isso também é importante a gente olhar, né? Como que está o nosso ambiente. Eventos psíquicos. O que são eventos psíquicos? Tem muito a ver com o que a gente estava falando aqui agora há pouco, né? Outro exemplo que eu vou dar para vocês. Minha avó faleceu quando eu tinha 21 anos. Eu tava, 3 anos sem ver minha avó. Eu morava em BH, naquela época minha avó morava na Urca, lá no apartamento da família. E aí me deu uma vontade louca de passar o carnaval e o meu aniversário no Rio, que é fevereiro. Naquela época caiu o carnaval no meu aniversário. E aí veio a minha irmã, aí veio outra prima, veio outra prima, veio outra prima. Ficou na casa da minha avó, 6 primas. Ficou um evento, a Casa das 7 Mulheres. E aí, só que um mês antes de eu ir para casa da minha avó, eu sonhei que ela morria, que eu pegava ela no colo, colocava ela numa cadeira de salão de beleza, penteava ela, botava uma roupa bonita, pegava ela no colo e entregava na mão do anjo. E aí, um mês depois, eu tava lá e ela faleceu. E quem arrumou ela? Quem penteou? Quem foi a última pessoa que deu beijinho nela? Quem resolveu tudo? Meu pai estava fora, os tios estavam viajando, estávamos só as primas, né? Então, a pessoa que fez todo o trâmite, inclusive de papelada, não sei o que, eu tinha 21 anos na época, né? Quem fez tudo isso, quem organizou aquelas mulheres, aquelas netas todas, e a gente ali fui eu, né? Então, eu tive um sonho, né, um evento psíquico que a gente chama, é um acesso a algo, né, a minha inteligência superior me deu um recado através do sonho, né? Foi uma preparação para que eu não tivesse um choque anímico e que eu, na hora que aquilo aconteceu, eu falei, já entendi, eu preciso assumir isso, eu preciso dar conta disso, né? E aqui tem um exemplo que fala assim, olha, eventos que podem ocorrer externamente e que afetam, ainda que de forma desconhecida, na mensagem do sonho. Jung cita, por exemplo, a criança que sonhou que os anjos estavam levando seu irmão e quando acordou o irmão havia falecido. O segundo, uma criança que sonha que a mãe quer se matar e acorda sobressaltada e encontra a mãe prestes a cometer suicídio. Então aqui a gente está falando de eventos psíquicos relacionados com o quê? Com a nossa consciência superior, a nossa sabedoria superior, que está dentro do nosso, da nossa psique, né? Constituindo todas as partes da nossa psique. Dentro dela tem essa sabedoria, e essa sabedoria, então, acessa um evento de futuro, preparando aquela pessoa para aquilo, ou acordando aquela pessoa para ir lá, né? E falar, pera, deixa eu tentar resolver isso aqui. Enfim, existem todas essas possibilidades, né? Dentro dos processos psíquicos. Acontecimentos de passado também, né? As memórias podem servir de fonte para o que sonhamos. Então, assim, de que forma isso, né? Então, às vezes o inconsciente ou o self quer comunicar algo para você, tirar do inconsciente para o consciente, mas ele vai usar o que você tem, certo? Por isso que a gente está falando aqui de repertório, de aumentar símbolos e sinais, de compreender o que são arquétipos, de aumentar o nosso repertório de conhecimento, aumentar o nosso processo simbólico. Quando eu aumento esse leque, né, eu então tenho mais capacidade de conseguir analisar as informações que o meu inconsciente está me enviando.
Então, o que que o seu inconsciente, por que que o seu inconsciente usa suas memórias do passado? Porque é algo que existe dentro de você. É um conteúdo que ele pode acessar para fazer, então, a entrega da mensagem, para que você eleve em sabedoria no âmbito da consciência, né? E aí fala também de acontecimentos futuros, que é o que a gente também estava falando aqui, né? Eventos que ainda não aconteceram, mas que são pressentidos, que aparecem nos sonhos. Então, aqui está falando, eu lembro de uma colega, é um relato de uma outra pessoa, não é meu, que sonhou que uma colega de trabalho estava entregando uma chave de um Fusca amarelo para ela. Ela anotou o sonho e esqueceu. 2 anos depois ela comprou um Fusca amarelo. Então, na verdade, não teve a ver com a colega de trabalho, mas teve a ver com aquele acesso a uma informação de futuro, né? A informação de que ela iria realizar aquilo. Era o próprio inconsciente dela, ou se a gente for também para a lei do hermetismo, né? Aquilo que ela mentalizou e criou através, né, do mentalismo, da primeira lei hermética, tá? Mas não deixa de ser um acesso a uma informação de futuro, tá? A Regina falou, isso aconteceu comigo quando minha mãe ficou doente, eu sonhei com a minha avó me consolando, senti que ela queria me preparar. Sim, existe todo esse acesso, né? Então, o nosso inconsciente capta, pode ter sido um desdobramento astral, porque também tem isso, a gente está falando aqui agora, né? O que eu quero também deixar claro? Eu estou trazendo para vocês a visão de Jung dos sonhos. Existem outras N interpretações sobre esse mesmo tema por diversos outros teóricos. Eu me identifico com essa teoria. Então é essa teoria que eu costumo trabalhar em consultório, que eu costumo trabalhar e que eu costumo transpor para as pessoas que eu tenho essa vontade de dividir o meu conhecimento. Então é a forma como eu enxergo isso, né? E aí depois a Glaucia falou, eu tive um sonho que nunca esqueci, eu cuidava do meu pai como se fosse uma criança, nunca deixei de lembrar. Quando descobri o câncer no cérebro do meu pai, isso aconteceu, ele virou um bebê novamente. Então são coisas que a gente não entende, né? Que a gente não sabe que no futuro aqueles sonhos eles vão então fazendo sentido pra gente, né? Então sonhos poderiam ser chamados de sonhos premonitórios, de acesso a informações futuras, sonhos que usam conteúdos do passado para que você possa representar e compreender, né, na linguagem da emoção da imagem, aquilo que você precisa aprender e receber a mensagem. Tem então os sonhos que nós falamos também aqui, que são baseados em eventos psíquicos, né? Então, realmente captar a energia do que está acontecendo naquele momento. A mãe está indo para se suicidar, a criança sonha na hora, ela captou aquilo, ela captou a energia do que estava acontecendo, o inconsciente de sabedoria dela orientou para que ela pudesse ir lá e ajudar na resolução daquela situação, tá? Então, deixa eu continuar aqui, que os meus afarrados, tudo que eu vou escrevendo antes para falar com vocês, tá? Então vamos lá. Já faltam 10 minutos, deixa eu me adiantar aqui, que eu quero falar muita coisa. Por que esquecemos os sonhos assim que acordamos? Né? Aí fica essa questão que a Bela colocou logo no começo. Por 2 motivos. Ou a psique não precisa mais das imagens, o que aconteceu foi que ela trouxe os sonhos, né? Vieram do inconsciente, foram levados ao consciente, aquele arquivo foi renderizado, né? Aquilo foi digerido, foi transmutado, foi transformado e compreendido, mas ele já não é mais necessário. Então você não vai lembrar. Tá tudo certo. Você tem, às vezes, uma leve lembrança, acho que eu sonhei com uma coisa assim. E tá tudo certo. Não precisou ir para um nível tão consciente aquela mensagem. Aquilo já foi resolvido. Ou o sonhador tem resistência em lidar com a mensagem e reprime, né? Então, quando a pessoa que sonha, o sonhador, tem resistência com aquela mensagem, ele vai então reprimir aquela mensagem porque ele não quer acessar aquela informação. Então, como eu disse anteriormente, né?
Quando a psique não precisa mais das imagens, a gente esquece, né? Porque elas cumpriram a sua função no equilíbrio anímico. Então, cumpriu a função no equilíbrio anímico, eu não preciso me lembrar daquele conteúdo. Aquilo já foi, já entrou em processo de resolução. Eu resolvi aquele conflito, eu resolvi aquela repressão, eu resolvi aquela negação através do sonho. E aí, tá tudo certo. Mas, Jung também fala que a gente pode treinar a nossa psique para lembrar dos sonhos. Então, o que é interessante? Quem gosta de analisar sonhos, quem sente que tem respostas ali, que entende que isso é um mensageiro, né, da sua essência, para que você possa olhar para a sua sombra, olhar inclusive não só para a sua sombra, mas para qualidades suas que estão submersas no seu inconsciente que você nega, porque a gente não nega só coisas ruins, a gente não nega só o nosso egoísmo, a nossa inveja, a gente não nega só as nossas partes ruins, a gente também coloca na sombra, às vezes, o nosso altruísmo, o nosso desejo de ajudar ao próximo, né? As nossas habilidades, nós também colocamos na sombra, tá? Então, às vezes, o que o self faz ao acionar, né, esses sonhos, ele faz para poder também ajudar você a olhar por luz sobre as coisas boas que existem em você, tá? Porque depois de ter sido uma pessoa que já sonhou tanto, já teve diversos pesadelos, inclusive repetitivos, atualmente a pessoa dorme tranquilamente, praticamente não sonha mais. Porque, primeiro foi aquilo que eu falei, os sonhos repetitivos é uma insistência, acho que eu não falei disso ainda, mas eu ia falar. Sonhos repetitivos é uma insistência do seu inconsciente, da sua psique, em trazer para o consciente algo que precisa ser visto. Se eu entro em resistência, não quero fazer a compreensão, muitas vezes o inconsciente fica ali batendo na porta, trazendo aquele conteúdo para o consciente, para que você veja, para que você trabalhe sobre ele. Quando a gente lembra do sonho, é porque a gente precisa desvendar a mensagem. Então, se eu estou lembrando e repetidamente esse sonho vem vindo, é porque eu ainda não encontrei o significado correto dele. Quando eu paro de ter aquele sonho e fico em paz com a mensagem recebida, ele não precisa mais vir para mim, né? Então é isso. E tem fases que a gente tem. E os pesadelos, né? Os pesadelos também são uma forma de trazer à luz as nossas sombras mais tenebrosas, os nossos medos, as nossas dores. Só que muitas vezes, para lidar com os pesadelos, a gente não consegue lidar sozinho. Lembra que eu acabei de falar aqui do pesadelo que eu tive antes de viajar? Que eu ficava procurando meu marido e não encontrando, não sabia o que fazer, o desespero. Eu precisei trazer para minha terapeuta, porque ela não me olha, né, de dentro do furacão da emoção, ela olha para a imagem e da emoção e já me conhece e trabalha comigo, então ela pode me ajudar a fazer o quê? Uma limpeza, né, na minha forma de enxergar aquilo, acessar aquela imagem, entender a emoção que veio e fazer a integração daquele medo, a integração daquilo que eu estava reprimindo, ou que eu captei do inconsciente coletivo, né? Hoje a gente fez essa compreensão, né? Que é o sentimento que muita gente está sentindo hoje lá na Europa Oriental. O medo de não conseguir encontrar de novo com os seus familiares. Um tá aqui, outro tá ali, tem que fugir porque tem uma guerra e pega tudo, pega bicho, pega filho, né? Então, essa questão que a gente está falando, de às vezes a gente acessar algo de futuro, né? Que às vezes nem é nosso, às vezes é do próprio inconsciente coletivo, de um evento do coletivo, que dentro do nosso self, dentro da nossa essência, existe a memória do coletivo, memória do passado e também as frequências e o acesso às energias do futuro, né? Então é por isso. E depois que você elaborou, depois que o seu inconsciente e o seu self estão satisfeitos com a compreensão da mensagem, você não precisa mais daquele sonho, né? E quando lembramos por dias, é porque você precisa significar a mensagem. É como um código Morse, né? Você recebeu, mas você ainda não conseguiu olhar para o significado daquilo. Ainda não fez a compreensão.
pode ter compreendido aqui, mas não fez o boot da informação dentro de você. Ou está significando errado. Não está olhando realmente para a simbologia para você. Aquilo que eu falei, livrinho do sonho. Eu sonhei com a cobra. Eu vou lá no livrinho do sonho, cobra branca isso, cobra verde aquilo. Para você, se não significar aquilo, você vai dar um significado errado e aquilo não fez o trabalho, né, de transmutar aquilo no seu consciente. Não trouxe luz à mensagem. Não ajudou na sua evolução, né? Aí a Bela falou assim, às vezes colocamos, é verdade, às vezes colocamos na sombra os nossos potenciais, sim. Então às vezes a gente coloca na sombra, né, coisas maravilhosas sobre nós mesmos e que precisam manifestar para que a gente cumpra o nosso propósito de vida. E é por isso que a nossa consciência cheia de sabedoria, a nossa consciência superior, ela se utiliza então desses símbolos, sinais e arquétipos para trazer para o consciente aquilo que a gente precisa saber sobre nós mesmos, sendo uma coisa boa ou sempre sendo uma coisa ruim. Sil, eu já falei sobre isso aqui, como lembrar dos sonhos, tá? É um exercício, né? Então Jung traz isso pra gente. Quando a gente acorda, né? Às vezes vem aquele fragmento. Faz um esforço, deixa um caderninho e um lápis e anota, tá? Anota ali tudo que você precisa anotar. Uma coisa que eu percebi também, né? Assim, uma pessoa que não lembra nada do que sonha é uma pessoa que está muito desconectada do seu trabalho de autoconhecimento, tá? Ela não quer contato com o seu inconsciente. É diferente de uma pessoa que sente que sonha, mas não está lembrando, lembra fragmentos. Uma pessoa que passa 10, 15, 20 anos, assim, eu nunca sonhei na vida. É uma pessoa que está desconectada com o seu processo de autoconhecimento. Eu vou usar mais uma vez o exemplo do meu marido. A gente está casado há 7 anos, né? E ele sempre disse pra mim, eu não sonho. Eu não sonho. Eu falava, meu Deus do céu, como é que você não sonha? Eu sonho pra caceta. Eu sonho, nasci sonhando, né? Elaborando. E ele começou a fazer o trabalho dele, começou com as multis, depois fez o tratamento energético, e aí começou a psicanálise, e agora ele sonha. Entende? Então, ele se abriu para o processo de autoconhecimento. Né? E começa então a tirar a tampinha, começa então a deixar que os conteúdos do inconsciente parem de ser reprimidos. Quanto mais eu reprimo, né, eu nego, então eu vou bloqueando essas interfaces do consciente com o inconsciente. Isso também acontece. Quando eu começo a me colocar à disposição, né, vai então vindo. E outra coisa, gente, o sonho ele tá ligado ao equilíbrio, né, anímico, o equilíbrio psíquico. Então, o que acontece? Muitas vezes uma pessoa que tem um processo de repressão muito intenso, querendo ou não sonhar, muitas vezes para que ela não entre num processo de desequilíbrio muito, muito potente, a psique manda o sonho que se dane. Aí ela sonha e fala, eu não queria sonhar com isso. Ou ela não lembra. Foi aquilo que a gente falou. Quando o processo do sonho, ele se faz por si só, faz o equilíbrio da psique, né? Elaborou ali, não é necessário, já foi descartado aquele conteúdo, aquela imagem já foi ressignificada e tratada, e já foi reintegrada, muitas vezes a pessoa não lembra do sonho, tá? Agora 10, 15, 20 anos, eu tô lascada, eu tenho 50 anos e não lembro dos meus sonhos. E não é uma questão de estar lascado ou não, é uma questão de você perceber como que tá a sua saúde mental, né? Você tem saúde mental? Você se sente equilibrada? Você tá bem, né? Então significa que você tá conseguindo fazer as elaborações dos seus conteúdos inconscientes de outra forma. Talvez na terapia, né? Talvez num esporte. Existem 1000 formas da gente fazer. O sonho é uma das formas, mas nada é obrigatório, entende? Então,
Se você me disser assim, flor de lótus, se você me disser assim, não, eu nunca sonhei, não me lembro de nada e tô na merda, aí, né, eu ia falar, olha, você tá, de repente, não tá deixando vir os sonhos, você não tá deixando a sua inteligência superior te ajudar através dos sonhos, né? Mas se você consegue perceber que tem conseguido elaborar os seus conteúdos, que você tá saudável, não se preocupe com isso, porque você pode estar sonhando, mas não está sendo necessário trazer a nível consciente a elaboração desse conteúdo, tá? A Regina falou, eu sonho muito. Fazia muito tempo que eu não sonhava, agora estou me lembrando dos sonhos. É isso, você está em processo terapêutico, está se abrindo, né, para o autoconhecimento. E aí então começa a haver um movimento, né, nessas águas do inconsciente, e aí os sonhos começam a submergir de uma forma mais fácil. E um sonho de infância que nunca foi esquecido e não foi desvendado. Você pode levar isso para terapia. A grande problemática de ser um sonho de infância é que você precisa tentar lembrar o que significava para você os elementos daquele sonho naquela época. Eu tenho um negócio aqui legal para falar, acho que vai ajudar, né? Aqui. Então, como eu disse, lembrar dos sonhos pode ser desenvolvido através do esforço. Então eu vou, como a Regina falou assim, eu posso pedir para sonhar? Pode. Você pode dar um comando antes de dormir para o seu inconsciente. Dizer, eu quero sonhos lúcidos. Eu determino que terei sonhos lúcidos. Tá? Então você começa a trabalhar dando informações para o seu inconsciente daquilo que você deseja. Você começa a trabalhar sobre isso. Começa também a pesquisar se você tem medo dos sonhos, né? Então por isso é que é importante fazer terapia, né, gente? Que o terapeuta vai conseguir te ajudar a ver o porquê daquele bloqueio, né? Nada tem uma fórmula, não tem uma fórmula certa. Então, tem dois tipos de interpretação que a gente pode fazer de um sonho, que é a nível do sujeito e a nível do objeto. Como assim, Gel? Então vamos lá. A nível do objeto. Vou dar um exemplo aqui besta. Imagina que você tem um colega de trabalho super egoísta, né? E aí você sonha com esse colega egoísta. E aí você fica lá sentindo coisas e se revoltando com aquilo e tal. Então é um sonho a nível do objeto. O que significa isso? Significa que você está trazendo para o nível consciente como é que você se sente quando se relaciona com um objeto egoísta, com alguém egoísta. Então, como é a Giovana, como é a Denise quando se depara com alguém egoísta? Como ela se sente, como aquilo mexe com ela? Então, trazer a lucidez, né, como eu fico quando tem um estímulo através de um objeto. Quando a gente fala objeto, gente, são objetos animados e inanimados. Então, seres humanos, bichos, né? Pode ser um trem, um carro. Como que eu me sinto? Então, é a nível de objeto, certo? Então, como eu me sinto quando eu vejo aquele objeto tendo certos tipos de comportamento e como eu fico mediante a isso. Então, isso é a interpretação a nível do objeto. E a nível do sujeito, é quando o inconsciente representa o seu próprio egoísmo na colega, né? Então, você está vendo aquela colega egoísta, fazendo um monte de coisas, mas quando a interpretação é a nível do sujeito, é como se fosse um espelho de uma parte sua, de você mesmo, tá? Então é preciso também, são dois pontos que a gente pode usar para análise do sonho, tá? Todos os elementos do sonho são expressões e aspectos do próprio sonhador, são alegorias, né, e não conceitos. Não dá pra gente ficar tentando achar conceitos, mas tentar olhar aquilo como uma alegoria, como uma bandeira que foi levantada para que você, um sinal, e aí você olha para aquele sinal e percebe o que ele significa, né? Então, mesmo quando é a nível do objeto, o sonho é a expressão dos seus próprios aspectos. Em que sentido? É como eu reajo ao outro, mas é como eu reajo ao outro. É uma expressão do meu próprio aspecto, né? Ou quando eu estou expressando naquele sonho algo que é meu, então também é um aspecto meu,
tá? O pessoal, quero uma sessão para desvendar esse sonho. Bora, gente, bora marcar a sessão para desvendar sonho. Vamos analisar, tá? Então, voltando, o propósito do sonho é restaurar o equilíbrio psíquico. E por isso, também pode gerar processos compensatórios. O que é processos compensatórios, né? Então, vamos lá. Imagina que eu estou em desequilíbrio psíquico. Eu estou falando agora dessa situação. Vamos falar da questão da pandemia. Quantas pessoas passaram 1 ano, 6 meses, pelo menos lá na Europa a gente ficou muito tempo em isolamento, sem ter contato com ninguém. O que é um sonho compensatório? Um sonho compensatório é assim, eu estou isolada, vou dar um exemplo com relação à pandemia. Eu estou 6 meses sem entrar em contato com ninguém, eu não abraço ninguém, eu estou sentindo falta de toque físico. Aí eu sonho que eu estou numa festa com todos os meus amigos, me abraçando e todo mundo comemorando. Então isso é o quê? É um sonho compensatório, onde eu vou lá e compenso aquela falta que eu estou sentindo. Eu tiro do meu inconsciente, eu não reprimo essa dor e aí eu vou me compensar, eu vou me recompensar. Eu não tenho na vida real, eu vou viver na fantasia, no sonho. Por quê? Porque para a psique não tem diferença, né? Tudo que é vivido em Vegas é real para a psique. Então, assim, tudo que você vive em Vegas, na Vegas dos seus sonhos, é real para a psique. É real para a psique. Então, esses sonhos compensatórios, nessa questão da pandemia, houveram muitos relatos de pessoas dizendo: poxa, eu sonhei com fulano que eu não via há muito tempo. Eu sonhei com os meus pais. Eu fiquei ali, foi tão bom, foi tão real. Por quê? Porque a carência, né, a falta, fez com que, para que a psique se equilibrasse, para que continuasse dentro, né, desse processo psíquico equilibrado, então vem esse sonho compensatório para ajudar, né, a pessoa a passar pelo processo de uma forma saudável, para se equilibrar, né? Então a pessoa acorda renovada, né? Parece mesmo que ela viveu aquilo. Quem nunca passou por um sonho assim, né? Tão real, e você acorda tão feliz com aquilo. É um sonho compensatório. É um sonho que vem para equilibrar uma falta, uma dor que você está vivendo, né? E aí alguém falou sobre pesadelos também, né? Sonhos violentos e pesadelos, né? São tentativas do inconsciente de tratar algo muito doloroso, né? E que muitas vezes são coisas que a gente não quer olhar de nós mesmos, né? Às vezes nós somos a própria representação da ira, da violência, da dor nesse sonho. Nós somos os abusadores, nós somos os agressivos nesse sonho, né? E isso causa muitos transtornos na pessoa e na gente, né? Então quando a gente sonha sendo uma pessoa má, sendo uma pessoa, né, agressiva, muita gente pira, né, quando esses conteúdos vêm à tona. Por isso é tão importante que a gente vá para terapia. Por quê? Porque assim, muitas vezes, eu tô aqui compartilhando as minhas paradas, né? Eu vivi na minha adolescência algumas coisas muito complexas, né? E tinha uma pessoa na minha vida que tinha uma certa autoridade sobre a minha vida que me maltratava muito. E eu não podia responder. Maltratava muito. Me tratava muito mal. E eu não podia revidar por uma questão de autoridade. Eu não podia ter um comportamento diferente daquele, né? E aí aquela raiva foi se instalando. Foram anos desse processo doloroso com essa figura, né? Com essa pessoa. Até que quando eu comecei a fazer terapia para tratar todas as minhas dores, eu sempre fiz terapia, né? Mas lá para os 20 e poucos anos eu comecei a fazer terapia, mesmo a sério. Eu já fazia desde os 17, dos 15, eu já tinha feito, mas aos 21 eu realmente encarei a terapia de uma forma muito séria. E quando eu comecei a tratar essa fase da minha adolescência, que tinha essa pessoa ali, que foi mesmo muito, muito destruidora para minha adolescência, para minha autoestima, para minha vida, eu tive um sonho com essa pessoa que eu espancava ela, tirava sangue, a boca, sabe, quase eu pá,
pá, pá, esmurrava, socava. Imagina eu, que era uma pessoa super, nossa, eu sou super zen, eu sou super amor, paz e amor, Jojozinha, paz e amor, e de repente eu tava ali quase matando a porrada uma pessoa, né? E aí quando eu levei isso pra minha terapeuta, eu tava me sentindo muito culpada. Porra, que situação, né? Essa pessoa me maltrata, eu sublimo, né? Reprimo, né? Que sublimou porra nenhuma, reprimiu a raiva, né? Não elaborou. E no momento em que eu começo a mexer nesse conteúdo psíquico, eu tenho um sonho catártico. Esse sonho que vem, elabora do inconsciente toda aquela raiva que eu neguei. Porque não é bonito ter raiva. Eu sou superior à pessoa que me maltratou. Eu não sou igual a ela. Porque se ela foi violenta comigo, se ela me lesionou, se ela me maltratou, se eu sinto raiva dela, se eu tenho desejo de socar a cara dela, eu sou igual a ela. É isso, essa é a sentença que o nosso consciente chega. E aí, você leva pra terapia e a terapeuta fala, que bom que você sonhou que você estava matando ela, que você não vai matar ela na vida real, você não vai matar a pessoa, né? E liberou, reprimiu a raiva. E aí eu consegui, de fato, começar a perdoar a pessoa, né? Eu comecei a conseguir ver essa pessoa de outra forma. Eu consegui esvaziando aquela dor através né? Desreprimiu aquele conteúdo. Eu não preciso ser boazinha sempre. Se alguém me machuca, eu tenho o direito de sentir raiva. Agora, se eu reprimo a raiva, eu não assumo que tenho raiva, que tenho ódio, que quero matar um também, eu não vou me curar dessa dor. Eu não vou conseguir transcender. Então o sonho tem essa função de trazer o equilíbrio psíquico, né? De restaurar o equilíbrio da psique para que a gente possa então ser um ser humano saudável. Então o self utiliza, a nossa essência utiliza nessa ferramenta do sonho para trazer então essa lucidez, para tratar os complexos, as dores e os traumas, para dar luz, né? Às vezes aos nossos talentos que estão reprimidos e escondidos, porque nós mesmos não nos damos essa possibilidade de nos olharmos dessa forma. E então é isso, gente. Acho que já encerramos por aqui, já passei 15 minutos, a pessoa faz uma live de 1h15, tá louca, né? Você não tem juízo, não tem juízo. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido produtivo para vocês. A gente trazendo então essa questão dos sonhos na visão do Jung. Muitos beijos. Obrigada por terem ficado aqui firminhos e fortes. Essa audiência maravilhosa que não larga minha mão. A gente está aqui aprendendo junto. Muito obrigada. Beijos, meninas, no coração. E bora ali escangalhar com esses traumas tudo, que eles não vão ficar perto de nós não, gente. Nós vamos dar conta. Que a gente está no movimento, né? Lembrando aí, gente, vamos emanar energias positivas para a psicosfera da Terra, relacionadas a esse evento aí que está acontecendo, muitas pessoas em sofrimento. Se você puder, 5 minutos do seu dia, enviar uma oração, né? Enviar um pensamento de amor, de acolhimento para essas famílias que estão dilaceradas, com medo, assustadas, né? Então que a gente possa ser um pontinho de luz, né? Que a gente possa ser um pontinho de luz aí na humanidade, que um pontinho, mais um pontinho, mais um pontinho, mais um pontinho, a gente começa então a iluminar essa sombra que tem pairado aí sobre a humanidade, e isso precisa cessar, né? Nós precisamos fazer parte desse processo, nós precisamos ajudar com o nosso pouco. Não pense que você é pequeno, né? Ninguém é pequeno, todos nós temos a capacidade de colaborar com aquilo que nós temos, e faz diferença no todo, tá? Um grande beijo para vocês, um beijo no coração, amo vocês. Bora ali escangalhar com esses traumas tudo, bora todo mundo pra terapia, hein? Quero ver todo mundo terapeutizado. Tá bom? Beijo no coração, gente, vocês são demais. Beijo, Sil, beijo, Marcinha, Fátima, Mara, todo mundo que tá aí, amo vocês. Beijos, beijos.